A guerra está cada vez mais dentro do território da Rússia. A Ucrânia realizou na última quinta-feira, dia 18, o maior ataque em todo o conflito, lançando mais de 900 drones contra diversas regiões do país. Mas o que chamou mais a atenção foi o fato de que os ataques alcançaram Moscou de uma maneira sem precedentes nos últimos anos, atingindo áreas civis e a refinaria de petróleo da cidade, que foi bombardeada pela segunda vez em menos de uma semana. No total, cerca de 200 drones foram lançados sobre a capital russa. Uma criança morreu e outras 16 pessoas ficaram feridas. Em um pronunciamento, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que Moscou irá retaliar as ações de Kiev com ataques massivos regulares. Acredito que todas as palavras certas já foram ditas, mas estou convencido de que palavras não bastam. Não é coincidência que o presidente russo, Vladimir Putin, tenha anunciado há algum tempo, após mais um ato do terrorista de Kiev, que passaríamos a realizar regularmente ataques massivos contra alvos cuja condição afeta diretamente a prontidão de combate das Forças Armadas da Ucrânia. Essa tarefa foi definida pelo comandante supremo das Forças Armadas da Federação Russa. Nossas Forças Armadas estão cumprindo-a e continuarão a fazê-lo. Ao comentar os ataques ucranianos, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, afirmou que, apesar de tudo, os sistemas de defesa aérea demonstraram excelente desempenho, considerando que a maioria dos drones foram repelidos. Nesta sexta-feira, dia 19, as tentativas de ataques ucranianos sobre a capital russa continuaram, com dezenas de drones lançados contra Moscou, mas todos foram abatidos pelos sistemas de defesa e não causaram danos na cidade, conforme informou o prefeito Sergei Sobyanin. Não é a primeira vez que os ataques ucranianos alcançam a capital russa. Em 2023, drones chegaram a atingir áreas centrais da cidade, mas depois disso, os sistemas de defesa aérea foram fortemente reforçados e não foram registrados ataques semelhantes em mais de 2 anos. Portanto, os ataques desta quinta-feira refletem não somente o cenário de escalada da guerra, mas também evidenciam a atual capacidade da Ucrânia de furar a blindagem aérea sobre a capital russa. É o que explica o cientista político Oleg Ignatov. Quanto aos ataques em geral, diria que não é a primeira vez que vemos esse tipo de coisa. Francamente, não estou surpreso. Não acho que alguém no Kremlin esteja surpreso com isso. Sim, as capacidades da Ucrânia estão crescendo, e esses ataques são uma consequência desse crescimento. Isso tem um significado simbólico porque se trata de Moscou, e tem um significado estratégico porque a Ucrânia está tentando, interromper o refino de petróleo russo para causar problemas no mercado de combustíveis. Este não é o primeiro ano em que eles fazem isso, só que agora as capacidades aumentaram e, portanto, esses ataques se intensificaram. Paralelamente ao aumento de ataques que atingem áreas civis, tanto em Moscou quanto na capital ucraniana de Kiev, a guerra segue intensa na linha de frente por busca de controle territorial em Donbás, no leste da Ucrânia. O analista Oleg Ignatov explica estas duas dimensões da guerra. Ao mesmo tempo, a Rússia continua sua ofensiva em Donbás, e a Ucrânia não conseguiu deter o exército russo na região. Então, por um lado, a situação é a Rússia tomando o território ucraniano e continuando a fazer isso. Por outro lado, sim, a Ucrânia está tentando aumentar o custo da guerra para a Rússia. Há uma espécie de corrida para ver quem consegue atingir seus objetivos mais rapidamente. A atual fase do conflito mostra que as perspectivas de resolução seguem distantes, e apesar do aumento dos ataques em longas distâncias em diversas regiões russas e ucranianas, a batalha no terreno por Donbás é que pode ter o papel definidor. A Rússia já declarou diversas vezes que pode interromper as ações militares assim que as forças ucranianas se retirarem das posições que ainda ocupam em Donetsk e Lugansk. Mas Kiev não abre mão de defender o controle sobre estes territórios. Desta forma, os confrontos tendem a intensificar também na linha de frente, pois os resultados dos avanços russos em Donbás podem determinar o rumo das negociações de paz. É o que afirma Oleg Ignatov. É uma decisão política, ou seja, tomar Donbás é uma decisão política. Vemos que a Rússia está fazendo isso, e me parece que, se eles pensam, talvez possamos concluir disso, que se não conseguirem Donbás por meio de negociações, então querem tomá-lo pela força e negociar com base nessa posição, exigir algo mais ou adaptar suas exigências de alguma forma.
Acho que, com tanto em jogo, será difícil para a Rússia abandonar a ideia de tomar Donbás. E para a Ucrânia também não será possível simplesmente sair de lá. Então, por isso, a batalha por Donbás pode, de fato, ser a última batalha da guerra, mas será muito difícil, talvez longa. De Moscou, na Rússia, para a Rádio Brasil de Fato, Serguei Monin.